Olá pessoal, vamos iniciar essa nossa aula com alguns exemplos da equação da elástica de uma viga, né? Alguns exemplos básicos que vão servir, né, de suporte para futuros problemas e exercícios, ok? Vamos lá. Primeiro, o caso de uma viga engastada e livre com uma carga concentrada P na extremidade livre, né? Bom, primeiro a gente deve lembrar que a nossa equação da elástica é d2y dx2 igual a menos m sobre EI, ou EJ se preferirem, né, para referenciar a inércia como I ou como J, tá? Lembrando que M é o momento fletor, função de x, né? E o Y também vai variar com x, é uma função de x, e positivo dirigido para baixo, né? Então, isso foi explicado na aula anterior, tá? Então, a gente vai ter os deslocamentos do eixo da viga, né, usando essas equações. E aqui eu vou representar a segunda derivada por y duas linhas, porque foi uma maneira de facilitar a minha digitação, né? Bom, nesse problema, também para facilitar a equação dos momentos fletores, nós colocamos a direção positiva de x a partir da extremidade livre, né, e para a esquerda, tá? Então nós ficamos com m de x igual a menos p vezes x, tracionando as fibras superiores, então momento negativo, né? Como a segunda derivada é menos o m sobre EI, nós colocamos o EI multiplicando do outro lado da equação para simplificar também nosso trabalho, tá? Então ficamos com EI y duas linhas igual a p vezes x, né? Fazendo a primeira integração, a gente fica com EI y' igual a px2 sobre 2 mais uma constante C1, né? Essa constante ela já pode ser determinada se a gente considerar que no apoio, que está localizado nesse caso a x igual a L, né, a tangente, a curva dy sobre dx, que na verdade é a rotação do apoio, ela é nula. Então a gente vai ter que o y' de L é igual a zero, o que nos vai levar a que o C1 seja igual a menos PL2 sobre 2, menos PL ao quadrado sobre 2, né? Integrando novamente aquela equação, né, a gente ficaria com EY igual a px3 sobre 6. Aí, colocando o valor de C1, né, fica menos PL2 sobre 2 vezes x mais C2, uma nova constante de integração. Mas como o deslocamento no engaste também é nulo, né, ou seja, o y de L é igual a zero, a gente consegue com isso achar o valor de C2, que vai ser igual a PL3 sobre 3, fazendo as contas ali quando a gente substitui o x por L, tá? Então a equação da elástica fica sendo EY de x igual a px3 sobre 6 menos PL ao quadrado sobre 2x mais PL3 sobre 3, né? E o y máximo vai ser justamente o y com x igual a zero, que é na extremidade livre, que vai ser PL3 sobre 3 aí, ok? Muito bem. Essa mesma viga agora com uma carga uniformemente distribuída Q, mantendo-se aquela convenção do x positivo para a esquerda a partir da extremidade livre, né? Nós ficamos com m de x igual a menos qx ao quadrado sobre 2. O que nos vai levar, né, que o EI vezes y duas linhas é igual a menos m de x, então vai ser mais qx2 sobre 2. Fazendo a primeira integração, a gente fica com EI y' igual a qx3 sobre 6 mais um C1, tá certo? Bom, quando o y' de L é igual a zero, já que a gente tem que na extremidade, né, de novo, a rotação é nula, ou a derivada é nula, então a gente pode afirmar que o y' de L é igual a zero. Isso nos levará ao valor de C1 igual a menos QL3 sobre 6, tá? Muito bem. Integrando novamente aquela equação, nós vamos ficar que o EY é igual a QX a quarta sobre 24 menos QL3 sobre 6 vezes x mais uma constante C2. De novo, a gente vai usar a mesma condição de contorno de que o deslocamento no engaste, o deslocamento para x igual a L, nesse caso é igual a zero. O que nos vai levar, após fazer as contas, que a constante C2 vale QL a quarta sobre 8, tá? Então a equação da elástica fica sendo essa que está aí, né? É y de x igual a qx a quarta sobre 24 menos ql3 sobre 6x
mais QL a quarta sobre 8. E o y máximo, que vai ser na extremidade livre, será y de 0 igual a QL a quarta sobre 8EI. Ok? Muito bem. No caso de uma viga biapoiada, né? Inicialmente a gente vai trabalhar com a carga distribuída, que é, por incrível que pareça, mais simples do que a carga concentrada no meio do vão. Então nós vamos ter que, nesse caso, as reações, né, serão iguais, tanto na extremidade esquerda quanto direita, a QL sobre 2. Q vezes L dividido por 2. Né? Nesse caso, a gente pode colocar o x como sendo positivo a partir da extremidade esquerda. Ok? E o meu momento fletor vai ter a expressão m de x igual a QL sobre 2 vezes x menos QX2 sobre 2. Não é isso? E a minha equação da elástica vai ser EY duas linhas, aí troco o sinal do momento, né? QX2 sobre 2 menos QL sobre 2 vezes x. Integrando uma vez, eu vou ter que EY' vai ser igual a QX3 sobre 6 menos QL sobre 4x ao quadrado mais uma constante C1. Né? Bom, nesse caso, eu poderia até usar o fato de que a rotação é nula no meio do vão, tá? Já que a elástica vai ser simétrica, né? Ela vai ser uma curva simétrica, né? E a derivada vai ser, e contínua, a derivada vai ser nula no meio do vão. Mas não vou usar nesse caso essa expressão. Mas se eu usasse, vocês podem testar isso também, se quiserem, né? Eu poderia colocar que o y' em L sobre 2 é igual a 0 e já acharia o valor da constante C1, tá? Mas a gente aqui vai optar por integrar novamente. Então, integrando de novo, eu vou ficar com EIY vai ser igual a QX a quarta sobre 24 menos QL sobre 12 vezes x ao cubo mais C1 vezes x mais C2. Então, eu fiquei com duas constantes de integração, né, a determinar. Mas eu tenho duas condições de contorno. A primeira, que o y, deslocamento no apoio esquerdo, é zero. Então, isso vai me levar ao C2 ser igual a zero. Né? E o fato do y no apoio direito também ser zero, isso vai me levar que o y de L também é igual a zero, que fornece o C1 igual a QL ao cubo sobre 24. Tá? Muito bem. Então, fico com C1 igual a QL ao cubo sobre 24 e o C2 igual a zero. Né? E a equação da elástica vai ficar EY igual a QX a quarta sobre 24 menos QL sobre 12 x ao cubo mais QL ao cubo sobre 24x, ok? Isso vai me levar ao y máximo, que vai ocorrer pela simetria em L sobre 2, igual a 5QL a quarta sobre 384 EI. Né? Então, se vocês multiplicassem aí, colocassem o x igual a L sobre 2, fazendo as contas, vocês chegarão a essa resposta que está aí. Ok? Muito bem. Vamos lá. Não, então a equação da elástica, QX a quarta sobre 24, né, menos QL sobre 12x ao cubo, mais QL ao cubo sobre 24x. Bom, agora a viga biapoiada com uma carga concentrada P no meio do vão. Né? Então, a mesma viga biapoiada, com comprimento L, uma carga concentrada P a uma distância L sobre 2. Né? Nós teremos, nesse caso, também as reações iguais e simétricas a metade da carga aplicada, ou seja, P sobre 2. Né? O momento, aí nesse caso, eu vou ter que ter duas equações para o momento fletor e, consequentemente, duas equações para a elástica. Né? Uma para o trecho entre 0 e L sobre 2 e outro para o trecho entre L sobre 2 e L. Então, o momento m de x vai ser igual a P sobre 2 vezes x, para x menor ou igual a L sobre 2, e igual a P sobre 2 menos P que multiplica x menos L sobre 2, se x maior ou igual a L sobre 2. Indo até L, é claro, né? Bom, essa equação vocês já conhecem, é fácil de montar a partir dos conceitos aprendidos em isostática, em teoria das estruturas 1. Ok? Integrando não ainda, colocando, né, com sinal contrário,
para a equação da elástica, nós teremos que o EI y duas linhas vai ser igual a menos P sobre 2x, para x menor ou igual a L sobre 2, né? E já fazendo algumas contas lá na expressão para x maior ou igual a L sobre 2, a gente teria P sobre 2x menos Px, que vai dar Px sobre 2, com sinal trocado, né? Menos PL sobre 2. Então, ficam com aquelas duas expressões para E e Y duas linhas. Integrando uma vez, né? Eu fico a primeira expressão com menos P sobre 4x ao quadrado mais C1. Aparece, portanto, a primeira constante de integração, né? Ou px ao quadrado sobre 4 menos PL sobre 2 vezes x mais C2 para x maior ou igual a L sobre 2. Surge então uma segunda constante de integração. Só que como essas expressões valem também para x igual a L sobre 2, né? Embora o diagrama de momentos ele tenha um ponto anguloso, o mesmo não acontece com a elástica. A elástica ela é contínua, né? E ela vai ter derivada nula no seu centro. Então, eu posso usar para as duas expressões o fato que o y' em L sobre 2 será igual a zero. Isso vai me levar ao C1 igual a PL ao quadrado sobre 16 e o C2 igual a 3PL ao quadrado sobre 16. Tá? Integrando uma vez, eu vou ficar com EY igual a menos P sobre 12x ao cubo mais PL2 sobre 16x mais C3, apareceu uma terceira constante de integração, para x menor ou igual a L sobre 2. E o EY igual a Px3 sobre 12 menos PL sobre 4x ao quadrado mais 3PL2 sobre 16 vezes x mais C4, é a quarta constante de integração para x maior ou igual a L sobre 2. Né? Então agora eu tenho mais duas constantes a determinar e eu vou poder usar o fato de que o y é nulo nos dois apoios, ou seja, o y de 0 é igual a 0 e o y de L também é igual a 0. Né? Considerando o fato que y de 0 é igual a 0, isso me leva ao C3 igual a 0. Né? E o y de L é igual a 0 me leva ao C4 igual a menos PL ao cubo sobre 48. Aí basta vocês fazerem as substituições, tá? Muito bem. Então, o EY vai ser igual a menos P sobre 12x ao cubo mais PL ao quadrado sobre 16x para x menor ou igual a L sobre 2. Né? E Px ao cubo sobre 12 menos PL sobre 4x ao quadrado mais 3PL2 sobre 16x menos PL3 sobre 48 se x maior ou igual a L sobre 2. E o deslocamento máximo, que faltou colocar aí, né, vai ocorrer pela simetria da elástica em x igual a L sobre 2, que vai ser igual a PL3 sobre 48 aí. Basta fazer as contas que vocês chegarão a esse resultado usando qualquer uma das duas equações, tá? Muito bem. Então, a gente encerra aqui essa breve aula, tá? Deixando as dúvidas e deixando alguns desafios para vocês, né? Primeiro, tentar achar a expressão da elástica para uma viga engastada e livre, mas com apoio do lado direito também, ou seja, uma viga hiperestática, né? Então imagina essa viga que está aí, tá certo? Que é isostática, mas se eu colocasse um apoio simples do lado direito, tornando ela hiperestática, como é que eu poderia usar esses resultados para resolver essa estrutura hiperestática, ok? Muito bem. E quaisquer dúvidas estou à disposição, né? E peço que entrem em contato e tentem resolver aquele desafio, tá? Depois passarei alguns exercícios também sobre a solução da elástica de uma viga. Forte abraço e até o próximo vídeo.